Sejam todos bem-vindos para mais uma maratona, mais uma corrida para nós completarmos a maratona. Estamos no 22 quilômetros, 22 km. Vamos fazer de 22 a 26 km, ou seja, totalizando 5 km. Vamos embora? Vamos lá? Então vamos lá. Encontro vocálico. Isso mesmo, a presença na mesma sílaba de dois sons vocálicos, vogal e semivogal, constitui o encontro vocálico, que é classificado em ditongo, tritongo e hiato. A palavra é composta basicamente por fonemas e letras. Estas, por sua vez, são classificadas em vogais, semivogais e consoantes. A base de toda sílaba é a vogal. Logo, é correto afirmar que não existe sílaba sem vogal. A partir desta afirmação, surge uma pergunta: é possível uma sílaba possuir duas vogais? Acompanhe as explicações. O encontro vocálico é a presença na mesma sílaba ou em sílabas diferentes de dois sons vocálicos. Atenção! Sons vocálicos e não vogais. O que isso significa? Que é um equívoco afirmar que no encontro vocálico há a presença de duas vogais. Isso não pode acontecer. E a explicação é simples. Cada sílaba só possui um núcleo, ou seja, uma vogal. Portanto, o encontro vocálico acontece quando uma vogal e uma semivogal encontram-se na mesma sílaba, sem que entre elas haja consoante. Isso mesmo, o encontro vocálico divide-se em ditongo, tritongo e hiato. A seguir, acompanhe a definição de cada um deles. Vamos lá! Ditongo é o encontro na mesma sílaba entre uma vogal e uma semivogal. Existe uma grande dificuldade em diferenciar vogal e semivogal, porque, em geral, todas podem exercer o mesmo ou os mesmos papéis. Logo, a única maneira para diferenciá-las é pronunciar as palavras e reconhecer que está exercendo a função de núcleo da sílaba e quem não está. Porque considerar isso é importante? Por que será que é importante? É simples. A vogal, por ser a base ou o núcleo da sílaba, será pronunciada de forma clara, de forma forte, enquanto o som da semivogal ficará menos nítido, fraco. Veja os exemplos. Eu tenho a palavra caixa. Caixa é a palavra caixa. Eu tenho C-A-I, cai. Qual que é
o A ou o I que eu pronunciei com maior intensidade para ser a vogal. A vogal eu pronuncio com maior intensidade. O A cai. A é vogal, o I é semivogal. Segundo exemplo, mal, mal. O A é com maior intensidade. Então eu tenho uma vogal e o U semivogal. Isso mesmo, já estamos esquentando. Vamos lá. O U no mal é semivogal. E aí tá uma pergunta. Em que palavra o U exerce o papel de vogal? Na primeira, não é mesmo, já que na palavra mal, o U é semivogal. Agora, vejamos na palavra baú. Baú distingue-se nitidamente a presença do A e do U. Portanto, ambos, o A e o U, são considerados vogais e são a base da sílaba. Por isso, não podem ficar juntos. Eu tenho baú. O A é o núcleo da sílaba e o U é o núcleo da segunda sílaba. Já em mal, só há um som percebido com nitidez, o som do A, enquanto o U fica quase imperceptível, mal. Caso tenha dúvidas dessa afirmação, pronuncie novamente as palavras e você perceberá a diferença. Baú, mal, baú, A forte, U forte, vogais. Mal, A forte, U fraco. A vogal, U semivogal. Não pare agora, tem mais depois. Tem outros exemplos, outros e outros. Os ditongos podem ser classificados quanto à posição dos fonemas. Ele pode ser crescente ou decrescente. E também quanto à sonoridade, orais e nasais. Isso mesmo. Primeira classificação é a classificação quanto à posição dos fonemas, vogal e semivogal. Ditongo crescente, semivogal mais vogal, ou seja, teremos primeiro a semivogal e depois a vogal, porque o som vai crescer. Isso mesmo, possui esse nome porque realmente está havendo um crescimento sonoro, já que parte do som fraco para um som forte, parte da semivogal para uma vogal. Então nós temos o exemplo da série E, I semivogal e vogal. Ditongo decrescente. Se está decrescendo, está saindo o som mais forte, ou seja, o som da vogal, para o som mais fraco ou menos nítido. É o som da semivogal. Então vai começar forte e vai cair, vai ser o decrescente, no caso do mal. A é forte, U é fraco, então decrescente. 2. Classificação quanto à sonoridade. Essa classificação é definida pelo local que o ar passa, Então, nós temos que pronunciar realmente a palavra e verificarmos se totalmente sai pela boca ou força as narinas.
Veja um exemplo. Rei, oral. Então, é um som que sai, né? Quanto à sonoridade, sai oralmente. É um ditongo oral. Mãe, pão, mãe, pão. Força as narinas. Além de passar pela cavidade bucal, também passa pelo nasal, pelas narinas. Então, força um pouquinho, né, as narinas. Nós temos mãe, nós temos pão e o oral, nós temos leite, nós temos mal, nós temos silêncio, nós temos o rei. E agora nós terminamos o ditongo. Ditongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal, ou de uma semivogal mais vogal, ou de uma vogal mais uma semivogal. Vice-versa. Ou a vogal vem primeiro e depois a semivogal, ou a semivogal mais a vogal, em sílabas iguais. Agora nós vamos ver o tritongo. Tritongo vem de 3. No tritongo, há a presença de 2 semivogais e uma vogal. Como já foi dito anteriormente, a vogal é o núcleo da sílaba. Logo, o tritongo apresenta-se assim: semivogal, vogal, mais semivogal. Então, nós temos os tritongos também podem ser orais e nasais. Acompanhe os exemplos. Eu tenho tritongo oral, Paraguai. Semivogal, mais semivogal. Oral. Eu tenho tritongo nasal, saguão. Semivogal, vogal, mais semivogal. Ó, saguão. Então, ele pede o auxílio das narinas, ele força as narinas, por isso ele é nasal. Então, repetindo, tritongo é o encontro de uma semivogal, de uma vogal, mais uma semivogal em uma única sílaba, podendo ser oral e nasal. É isso mesmo! Agora vamos para o hiato. O próprio nome é um hiato. Hiato. Nós temos i, a e o to, né? 3 sílabas. O hiato é o encontro de 2 sons vocálicos que, embora estejam juntos numa mesma palavra, pertencem a sílabas diferentes quando há separação silábica. Isso acontece porque na mesma sílaba não pode haver 2 núcleos. Lembra que eu falei? Cada sílaba tem o seu núcleo, que é uma vogal. Exemplo: saúde. A e U são vogais, ficaram em sílabas diferentes. Hiato. Saída. O A e o I ficaram em sílabas diferentes. Vogal e vogal. Cada vogal é o núcleo desta sílaba. Baú. A e U. Hiato. Isso mesmo. Muito fácil, muito fácil. Atenção! Na hora da divisão silábica, os ditongos e os tritongos permanecem na mesma sílaba, enquanto no hiato as vogais ficam em sílabas diferentes. Então nós temos aí, a sílaba tem como núcleo uma vogal. Se nós tivermos 2, não serão 2 vogais juntas, e sim uma vogal mais uma semivogal. Para ela ser vogal, ela precisa estar separada. No caso do baú, podemos ter 2 semivogais juntas, no caso do tritongo, mas para ditongo, não. Então, observem, na hora da divisão silábica,
os ditongos e tritongos permanecem na mesma sílaba, enquanto os hiatos em sílabas diferentes. Abraços carinhosos. Segue-me lá nas redes sociais, Instagram e YouTube. E vamos prosseguindo. Faltam muitos quilômetros e vocês, para vencer esses 5 quilômetros, têm desafio e têm enquetes. Beijos e até mais!